E tem muitas coisas pra gente abordar a partir de agora aqui no canal. Antes, aquele pedido de sempre, pra você deixar o likezão pra ajudar a gente. Nossa meta de hoje, 800 likes. Conto com o apoio de vocês, a gente não conseguiu bater a meta de 700 ontem, hein? Por gentileza, galera, custa nada, rapidão, você fortalecer o nosso trabalho aqui, deixar o like, clica no hypar se você tiver disponível, e se hypar, comenta aqui embaixo que você hypou, tá? Pra eu estar deixando um comentário te agradecendo, tá deixando um coraçãozinho te agradecendo, pelo esforço de ajudar aqui o nosso trabalho. Se não tiver hype, comenta aqui embaixo, ó, HYPE, hype, tá certo? Comenta aí embaixo, vou saber que você não tinha hype disponível, mas queria ajudar, eu vou comentar também da mesma forma. Beleza? Não esquece não, hein? Aproveita as promoções aí embaixo. Mercado Livre, Shopee para você comprar o que você quiser. Produtos chegando a 60% de desconto. Não perde não. Aproveita. Tá bom, tá barato. Pode conferir. Talvez você tá procurando alguma coisa para comprar no Mercado Livre ou na Shopee. Clica no link da descrição. E vamos lá trazer as informações do Cabuloso. Tem muita notícia pra gente trazer para vocês a partir de agora. Eu tenho uma informação para trazer para vocês agora. E o Cruzeiro, se essa oferta do Otávio for para frente mesmo, eu vou trazendo detalhe para vocês, o Cruzeiro pode se tornar o ano mais de vendas da história do clube. Não vou dizer que um jogador unitário foi o mais caro, mas juntando todos os vendidos, o Cruzeiro vai ser o ano com mais vendas em questão de valores na história, tá? E eu vou trazendo detalhe para vocês aí, né? O Pedro Rocha, que falou sobre uma proposta pelo goleiro Otávio do Cruzeiro, que hoje se tornou uma das principais chaves ali da meta cruzeirense, até porque o Cássio não está disponível e o Matheus Cunha não serve, né? E o Otávio se tornou a realidade do Cruzeiro. E você acredita que já chegou uma proposta milionária pelo Otávio? E eu vou trazer na íntegra para vocês a fala do Pedro Rocha. Olha o que ele falou aí. Simbora. Informação importantíssima, a gente acabou de subir no GE. Globo. O Nottingham Forest da Inglaterra tem interesse na contratação do jovem goleiro Otávio do Cruzeiro. A operação, caso seja concretizada, gira em torno dos 13 milhões de euros e seria a maior venda de um goleiro brasileiro para o futebol europeu. O Otávio tem mais 2 anos e meio de contrato com o Cruzeiro. O jogador e o clube ainda não acertaram a renovação de contrato. É um jogador que, pelas suas boas atuações no Campeonato Brasileiro, na Libertadores, tem despertado o interesse de clubes da Europa. O Otávio tem passagens pelas seleções de base do Brasil. Tudo isso deixa o valor desse goleiro ainda mais alto. Então, caso essa negociação aconteça, seria a maior transação de um goleiro na história. Um goleiro brasileiro para o futebol europeu, 13 milhões de euros. A janela só está abrindo ainda, tem muitas negociações que podem acontecer e essa do Otávio seria muito importante, se tratando de um goleiro do futebol brasileiro para o futebol inglês. Aí o Pedro Rocha trazendo essa informação sobre o Otávio. 13 milhões de euros seria a maior venda da história de um goleiro do Cruzeiro, né? Jogando pelo Cruzeiro, 13 milhões seria a maior venda da história, né? Obviamente que os valores realmente são altos, né? Mas eu não venderia. Não venderia. Sabe por que eu não venderia? Porque em curto espaço, um goleiro que vem e muito bem defendendo a camisa do clube, não está no seu 100% ainda. É um jogador jovem que tem muito a crescer, a desenvolver dentro do clube, né? E eu acho que tem muito a desenvolver ainda. Pode ser daqui a pouco um dos maiores goleiros da história do clube, se assim, né, deixarem acontecer. Por quê? Porque num espaço tão curto, ele assumiu o gol do Cruzeiro, né? É claro que tem a concorrência do Cássio, o Cássio já tá voltando daqui a pouco aí, e pode o Cássio tomar o lugar dele, com certeza pode tomar, mas daqui a pouco o Cássio tá aposentando, e a gente tem o Otávio aí pra defender a camisa do Cruzeiro em seguida, né? E aí vai vender o Otávio por 13. O Cruzeiro não vai sossegar, vai ter que contratar um goleiro experiente. E aí pode trazer uma concorrência para o próprio Cássio, né? Que talvez não vai gostar disso, ter um outro goleiro experiente concorrendo com ele, né? E a gente viu o que aconteceu com o Carlos Miguel lá no Corinthians, né? Quando contrataram o Carlos Miguel, ele assumiu o gol e o Cássio não gostou nada, ficou na reserva ali bravo, né? E acabou saindo do Corinthians, né? Pode acontecer por aqui também. Né? Então é uma questão incômodo que pode acontecer com o Cássio, né?
E tem um detalhe maior, né? Porque é um goleiro que a gente vai vender e vai ter que ir no mercado contratar outro. E talvez chegue um outro que não tem adaptação, que pode até ser bom, ter história em outros clubes, ser gigante, mas que chega aqui e não renda, né? E aí é melhor ter um na mão do que dois voando, cara. É melhor ter um na mão do que dois voando. É o que eu penso. Então vai vender por 13 e vai atrás do John por 10. Depois o John chega aqui e não rende nada. E aí, o que vira? Deixa a opinião de vocês. O que importa é a opinião de você que está assistindo esse conteúdo. Comenta aqui embaixo o que você pensa. Eu não venderia, é minha opinião. E você, o que você pensa? Use espaço de comentário para você falar. E só para completar a informação sobre o Otávio, o clube inglês fez oferta milionária de 13 milhões ao Cruzeiro pelo goleiro Otávio, via Pedro Rocha. Essa informação a gente trouxe agora. Vamos ser sinceros, né? Se o Nottingham Forest subir essa proposta para 15 milhões limpos, né? 100 milhões de reais, e aqui a opinião do Max Boeing, né? O Cássio estiver liberado, né, para atuar, tem que vender. Ele está afirmando que tem que vender. E eu estou perguntando para você, se chega uma oferta de 15 milhões de euros, 100 milhões de reais limpos aí pelo Otávio, o Cruzeiro tem que vender ou não? Claro, se o Cássio tiver 100% disponível aí, né? Tem que vender ou não? Responde aí pra gente nos comentários, mas pode chegar uma oferta do Nottingham Forest de 15 milhões de euros pelo Otávio, mais de 100 milhões de reais pelo Otávio. Uma próxima informação, simbora. Vamos lá, galera, 2 pontos de vista e eu vou trazer no detalhe para vocês. Só tem uma informação que eu posso afirmar. O Wallace vai jogar no Vitória. Não joga mais pelo Cruzeiro, pelo menos nessa temporada. Isso eu afirmo aqui para vocês. Mas como será feito esse negócio? Como será feito esse acordo, né? Primeiro, vou trazer uma informação de ontem, informação do HG, né, do Everton Guimarães, lá na HG Player. Ele falou o seguinte: apurou que o volante Wallace está próximo de ser emprestado pelo Cruzeiro ao Vitória até o final da temporada. Os salários do jogador seriam pagos integralmente pelo Cruzeiro, pelos estrelados, né? O Wallace não atua pelo Cruzeiro desde o dia 4 de abril, na goleada sofrida por 4-1 diante do São Paulo no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. Após o duelo com o tricolor paulista, inclusive o volante passou a treinar de maneira separada do elenco, né? Quem lembra disso, né? Por ter falado do negócio do Matheus Cunha. E muita gente agradece o Wallace, que foi após isso o Matheus Cunha acabou saindo do time, após aquela polêmica e tudo mais que aconteceu, né? Tem essa informação para vocês, né? Mas eu vou trazer no detalhe o Dan Abreu. Hoje trouxe uma informação diferente. Continua a saída do Wallace para o Vitória, mas mudando as formas de conduzir o negócio, né? Vou trazer no detalhe para vocês na tela a partir de agora, olha aí. E hoje saiu essa informação da Abreu. Cruzeiro e Vitória estão finalizando um acordo pelo empréstimo do volante Wallace. O jogador só atuou por 7 minutos durante esse ano. Não, jogou apenas 7 minutos. O jogador custa 1.300.000 por mês. Jogou apenas 7 minutos na temporada inteira, né? Clubes vão dividir o salário do atleta. Terá um valor estimado caso o rubro-negro queira efetuar uma compra no final. Provável fim da passagem do volante pela Raposa. Rapaz, o Dan Abreu trazendo essa informação aí. E eu vou colocar uma outra na tela para vocês aí, que é sobre a questão dos valores, olha aí. Está na tela com um salário e luvas que chegam a 1.300.000 por mês. O Wallace será emprestado ao Vitória, que gerará uma economia de cerca de 600.000 mensais ao Cruzeiro. Diretoria Celeste pretende utilizar essa margem financeira para buscar um novo primeiro volante no mercado. E só um detalhe importante para vocês, só esses 600.000 mensais pagaria o Santiago Sousa. O salário do Santiago Sousa hoje no Racing na casa dos 200.000 por mês. Ele ganha 200.000, 250. Para ele vir para o Cruzeiro teria oferecido na casa dos 500.000.
500 mil mensais para defender o Cruzeiro. Então, essa economia que o Cruzeiro teria, pagando ali metade do salário do Wallace, daria para pagar o Sousa e ainda sobraria uma beiradinha, sobraria 100 mil, né, para gastar com qualquer outra coisa, né? E ainda, assim, mesmo assim, o Vitória teria que pagar mais 700 mil de salário pro Wallace, hein? O Vitória pagaria... Não, na verdade, é o seguinte, o salário do Wallace é 1.200.000, né? O Vitória vai pagar 600, o Cruzeiro vai pagar 600. Só que o Cruzeiro tem que pagar 100 mil de luvas. O Cruzeiro deve ficar com essa quantia aí, de 100 mil, né? Mas vai economizar 600, porque o Vitória vai pagar 600, né? Então ele vai economizar 600 mil, né? O Cruzeiro vai pagar 700, porque o Cruzeiro tem que pagar 600 do salário, mais 100 mil de luvas, né? Chegando a 1.300.000 de salário. Então, Vitória ficando com 600, o Cruzeiro com 700 de salário, 600 do salário e 100 mil das luvas. Mas esse valor, 700 mil, vamos colocar, né? Daria para pagar o salário do Santiago Sousa e ainda sobraria 200 mil para gastar com outro jogador, pagando salário, algo assim, um jogador da base, 4, 5 jogadores da base pagaria tranquilamente com essa quantia. Mas fala aí pra gente, deixa aí a sua visão, a sua opinião. O Wallace vai com Deus, vai com Deus. Quem sabe não joga muita bola e pode aparecer alguém interessado no Wallace e comprar o Wallace. Quem sabe isso não pode acontecer, né? Fala pra gente nos comentários a sua visão, a sua opinião. Vamos à próxima informação do Cruzeiro pra você. Vamos lá. E Nação Azul, informação sobre Gabriel Peck. Todo dia tem notícias sobre o Gabriel Peck e a gente tem que atualizar vocês. As negociações pelo atacante Gabriel Peck ainda não avançaram devido a entraves financeiros e a alta exigência salarial, né? Então o jogador quer ganhar muita grana, o jogador quer cobrar alto para o Cruzeiro trazê-lo para cá, né? E essa informação do Samuel Venâncio. Olha aí, será que tá valendo a pena investir no Gabriel Peck? Será que dá para encontrar outro jogador no mercado, né, que vai cobrar menos e vai jogar a mesma coisa ou até mais? É uma pergunta que eu deixo para você responder aqui embaixo nos comentários, tá certo? E só um detalhe importante, a informação que a gente trouxe aqui algumas semanas atrás, e aí foi até uma sugestão do canal, Ezequiel Barco. Ezequiel Barco, jogador de alto nível, jogou no futebol argentino, passou pelo River, passou pelo Independente, e muito bom. Aonde passou teve uma média de gol espetacular, assistências e tudo mais. É um jogador parecido com o futebol que joga o Peck. Não é mais fácil investir no Ezequiel Barco, que vai jogar tanto como meia, como também como velocista pelas pontas, né? O Ezequiel Barco, ou se não o Fábio Vieira. Não seria mais viável do que ir atrás aí do jogador que, na minha opinião, está se mostrando muito mercenário, né? Use o espaço de comentário para você deixar a sua visão, a sua opinião, tá certo? Mas o Cruzeiro fez uma reunião, não sei o que aconteceu nessa reunião, tá? Para deixar bem claro para vocês, mas essa reunião era para ou desiste do Gabriel Peck, tá cobrando caro salário e outras coisas mais, umas exigências salariais, ou continua ou desiste dele e vai atrás de outros jogadores por aí. Deixo essa pergunta para você responder aí embaixo nos comentários essa informação, Samuel Venâncio. Vamos trazer a próxima informação para vocês. Simbora, vamos lá. O Racing deve enviar ao Cruzeiro nos próximos dias uma proposta para contar com o atacante Lautaro Dias. Lautaro Dias, os argentinos ainda estudam o negócio definitivo ou um novo empréstimo. Emprestado ao Santos, o jogador não está nos planos do técnico Cuca e o clube já liberou praticamente o jogador, né? Já planteia aí uma possível saída. Inclusão do Santiago Sousa no negócio não está descartada. Pode acontecer uma negociação que envolve aí uma diminuição dos valores do Santiago Sousa. Principalmente agora que o Wallace deixou a Raposa e foi jogar lá na equipe do Vitória. Eu vou trazer no detalhe daqui a pouco essa informação para vocês. As conversas entre Racing e Cruzeiro devem se intensificar nos próximos dias. A informação do Dan Abreu trazendo essa história aí.
E aí, o que vocês acham? Ó, o jogador que o Cruzeiro não conta, né? O Lautaro Dias. Então, tipo, pode ser jogador de moeda de troca, uma barganha pode acontecer, né? E o Cruzeiro só emprestar o jogador pro Racing, melhor deixar ele no Santos mesmo, né? Vai jogar aqui no mercado brasileiro, tem mais visibilidade aqui no Brasil, mas se esse negócio for virar, né, ou uma diminuição nos valores do Sousa, do Santiago Sousa, ou algum outro bom negócio pro Cruzeiro, uma possível venda desse jogador, aí é interessante, cara. É interessante, jogador que o Cruzeiro não aproveita, não será aproveitado pelo Arthur Jorge e pelo jeito não será aproveitado nem pelo Cuca, técnico do Santos, que já liberou o jogador para negociar com o Racing. E aí, eu quero saber a opinião de vocês, hein? Cruzeiro deve utilizar esse jogador como moeda de troca, deve aproveitar que o Racing quer muito esse jogador e trocá-lo no Sousa, ou quem sabe receber uma quantia, né, um dinheiro por esse atleta. Use o espaço de comentário para você deixar a sua visão, a sua opinião, tá certo? São Azul, surgiu uma informação e eu vou colocar nesse vídeo aqui, tá? Eu já acabei a gravação do vídeo, mas surgiu uma nova informação, eu vou estar trazendo para vocês, tá? Aqui, ó. Racing tem negociações em andamento por Ulisses Ortega, volante do Tajeres. Movimento pode ser um indício de uma possível saída de Santiago Sousa, jogador que segue entre alvos do Cruzeiro para uma sequência da temporada. Então a informação é, o Racing já está mapeando o mercado para achar um substituto para o Santiago Sousa. Olha que informação, hein? Então o Santiago Sousa realmente, e ainda mais agora com a história que envolve o Lautaro Dias, pode ser que é um indício de que Sousa, né, possa ser envolvido numa troca, diminuindo os valores também ali com a chegada do Lautaro, né? Pode ser, isso pode acontecer, mas o Racing está mapeando o mercado procurando um substituto para Santiago Sousa. Essa é a informação para vocês, beleza? Agora há pouco a gente estava falando sobre Santiago Sousa, primeiro volante, desejo do Cruzeiro, e que chegaria para brigar por posição com o Lucas Romero. E aí é uma pergunta que eu deixo para você responder aqui embaixo nos comentários. Você, com a chegada do Sousa, manteria o Lucas Romero ou entraria com o Santiago Sousa de titular? Eu manteria o Lucas Romero, mas eu deixo essa pergunta para você, responde aí embaixo nos comentários, beleza? Mas um dado interessante que eu vou trazer para você também opinar, tá certo? Olha aqui, ó, Lucas Romero é imprescindível e por isso o Cruzeiro precisa focar na contratação de um outro primeiro volante de qualidade. Cruzeiro com e sem Lucas Romero se transforma em duas equipes completamente diferentes e os números comprovam isso. Sem o argentino entre os titulares ou sequer entrando em campo, o Cruzeiro perde mais de 20% de aproveitamento por partida. 20%, mais de 20% de aproveitamento, hein? E a conta é simples. Sem o Romero, mais vulnerabilidade, mais exposição e mais gols sofridos. Não tem um reserva de ofício para a posição de primeiro volante. Não somente obriga Lucas Romero a atuar em alto nível, em alto volume das partidas, né? Mas também expõe as fragilidades do elenco, forçando Arthur Jorge a promover improvisações quando o clube não pode contar com o El Pirro, né? É verdade. E tá na tela para vocês aí os números, ó. Com o Lucas Romero foram 108 jogos, 58,3% de aproveitamento, né, do jogo, com o Lucas Romero. Sem o Lucas Romero, 45 jogos e 45,2% de aproveitamento. Então, a diferença é de mais de 20%. Quando tá com o Lucas, melhora em 20%. Quando tá sem o Lucas Romero, diminui o aproveitamento em mais de 20%. Hein? O que você acha desses números? Usa o espaço de comentário. E para mim um jogador importantíssimo para esse meio de campo do Cruzeiro. Né? Quando o Lucas não tá, é bola nas costas, é gol bobo, zagueiro falhando e tanta coisa que acontece ali. E eu acho que quando tá com o Lucas Romero, a zaga fica mais segura, o goleiro fica mais seguro, os laterais também, né? Eu penso assim, e você? Usa o espaço de comentário para você falar a sua visão, a sua opinião. Uma próxima informação do Cruzeiro para você, vamos lá. E a única novidade na reapresentação do Cruzeiro foi Gabriel Rojas,
Contudo, o clube segue monitorando o mercado e pretende trazer novas peças para suprir carências no elenco, como um ponta canhoto. A informação do Samuel Venâncio, agora há pouco estava falando sobre isso. O Cruzeiro só se representou só com o Gabriel Rojas, né? E claro, obviamente, que mesmo que pareça que está aí lento no mercado, mas o Cruzeiro sabe que precisa de pelo menos mais 2, 3 ou 4 reforços para chegar, não para compor time, para ser solução para o time, né? A gente sabe que o Cruzeiro tem dificuldades no ataque, a gente sabe que o Cruzeiro rodeia mais para fazer gols, que demora mais para criar jogadas para gol, mesmo que às vezes finaliza muito, até mais do que a maioria dos clubes do futebol brasileiro, mas tem dificuldade. É o time com mais pé torto do futebol brasileiro, a gente já falou isso, eu já comentei várias vezes em vídeo meu aqui. Time mais pé torto do futebol brasileiro. Precisa, na minha opinião, de 2 pontas, tanto pelo lado esquerdo como pelo lado direito, né? Até para suprir carências quando não tiver um Arroio ou um Sinisterra jogando. Até porque a gente não conta com esses jogadores 100% fisicamente, né? A gente não sabe até onde vão, né, fisicamente. O Arroio até que beleza, mas o Arroio às vezes ele some no jogo, né? Então é complicado. E por isso eu acho que você precisa de 2 pontas. Eu falei agora há pouco sobre Ezequiel Barco, foi uma sugestão aqui do canal e fui um dos primeiros a falar nesse nome. E agora muitos outros lugares estão falando também. Por quê? Porque quando eu vi a notícia sobre a possível saída dele do time atual, né? Na mesma hora já ligou, né, aquela lâmpadazinha, né? Opa, seria interessante vê-lo aqui no Cruzeiro, jogadoraço, né? Jogador para chegar e ser titular. Não é para ser reserva não, né? E seria realmente espetacular. A gente falou também sobre o Fábio Vieira, joga muito. O Carrizo também é outro nome interessante, dá para analisar no mercado. E aí eu deixo essa pergunta para vocês aí responder, né? E agora há pouco a gente tá falando sobre o Gabriel Peck, que tá cobrando alto, né? Quer ganhar muita coisa para vir jogar no Cruzeiro. Será que o Cruzeiro tá lento mesmo? Ou será que o mercado tá inflacionando para o Cruzeiro? Tá inflacionado aí pro Cruzeiro? Porque a gente vê o Cruzeiro mais indo pro caminho contrário, fazendo vendas do que compras, né? Comprou até agora o Gabriel Rojas e já vendeu 6 jogadores de base e mais 2 do time principal. Tem mais uma possibilidade da saída do Jonathan Jesus, tem a possibilidade da saída do Otávio e outras mais que pode acontecer. Então, Cruzeiro já, se for vender todo mundo que está sendo prometido que vai vender, o Cruzeiro vai fazer a maior janela de transferência de vendas da história do Cruzeiro, né? E a gente aguarda para ver o que vai acontecer, o desenrolar daqui para frente. A gente sabe que o Cruzeiro vai contratar, que vai ainda trazer jogadores, a janela de transferência ainda não está aberta, vai abrir só a partir da próxima, sem ser essa semana na outra, e aí vai ter mais de mês para ir atrás de contratações. Seria bom trazer agora, né, para aproveitar essa intertemporada que está acontecendo, né, que já começou a partir desde ontem, né, começou a intertemporada, e vai ser 30 dias de preparação. O Cruzeiro já marcou 2 amistosos para fazer, vai ser contra o Montevidéu e contra o Grêmio, jogos no dia 4 e no dia 12, né? Então tem esses jogos aí para acontecer também na sequência. Não pode, se todo mundo já tivesse à disposição, até os reforços mesmo, seria ideal, até para quando chegar no dia do jogo contra o Internacional, que é um jogo oficial, todo mundo já esteja preparado ali para aquele duelo. Não seja um jogo tipo, tem que colocar o cara para entrosar, tem que colocar. Aí demoram 7 jogos para o cara entrosar com o time, né? Seria bom se todo mundo tivesse à disposição agora, né? Mas deixa aí a sua visão, a sua opinião. Até agora o único jogador que chegou, o único reforço é Gabriel Rojas, né? E você acha que o Cruzeiro vai contratar mais ou não? Usa o espaço de comentário para você deixar a sua visão, a sua opinião, tá certo? Atenção, confirmar para vocês o duelo Cruzeiro e Chapecoense pelas 8ª de final da Copa do Brasil. Tá na tela para vocês o jogo de ida no dia 2 de agosto, domingo, 18h30 na Arena Condá, tá? Na Arena Condá, esse jogo lá
na Arena da Chapecoense. O jogo da volta no dia 5 de agosto, quarta-feira, às 19 horas, no Mineirão. Cruzeiro jogando a última em casa. Então, informando para vocês, 2 jogos aí da próxima fase da Copa do Brasil, ida e volta. Na ida no dia 2 de agosto, domingo, 18h30, na Arena Condá. E no jogo da volta, dia 5 de agosto, quarta-feira, às 19 horas, no Mineirão, Copa do Brasil. Cruzeiro, ó, se Deus quiser, vai passar aí para a próxima fase e a gente vai dar sequência, se Deus quiser aí. Cruzeiro que ganhou da Chapecoense no Campeonato Brasileiro recentemente. Houve uma dificuldade, não é um jogo fácil, né? Cruzeiro sofreu, poderia até ter sofrido um empate aí na reta final, mas acabou saindo vitorioso dessa partida. A gente sabe que não é um jogo fácil, né, galera? Mas vamos à próxima informação do Cruzeiro para você, vamos lá. E nação, Kaique Bruno se despede do Cruzeiro e da torcida também. Informação, boa sorte na sua carreira, Kaique. A Nação Azul sempre estará te acompanhando e torcendo muito por você, né? Ele falou no abre aspas, coração apertado, né? Eu sou grato por tudo que o Cruzeiro fez por mim. Eu desejo voltar ao Cruzeiro. Vou estar na torcida lá também. Quero dizer que eu amo vocês. Fecha aspas, falas aí do Kaique, que já está embarcando para a Itália para defender o Como. É isso aí, galera, ó, Kaique que chegou aos caixas do Cruzeiro, uma quantia de 12 milhões de euros, mais 2 milhões de bônus, né? Cruzeiro faturando aí esses valores. É isso aí, galera, chegamos no final de mais um conteúdo. Você que chegou até aqui, comenta aqui embaixo, fiquei até o fim. Vou estar deixando um coraçãozinho te agradecendo, deixar um comentário te agradecendo porque você ajudou demais o nosso trabalho aqui, tá certo? Clica no curtir, clica no hypar e se você clicar no hypar, comenta que você hypou. Você só tem 3 hypes disponíveis. Se você gastar um hype aqui com o canal, comenta aí. Pra, no mínimo, eu tá deixando um comentário te agradecendo pelo esforço, pela moral que você tá dando aqui pro meu trabalho, beleza? Então comenta aí que você hypou pra eu tá deixando um comentário, tá certo? Se não tiver hype, comenta aqui embaixo, ó, HYPE, hype, tá certo? Comenta aí embaixo. Vou saber que você não tinha hype disponível, mas queria ajudar. Eu vou comentar também da mesma forma. Beleza? Dá uma moralzinha pra gente, clica no curtir, no hypar, comenta bastante, inscreva-se no canal e aproveita as promoções aí embaixo, Mercado Livre, Shopee, para você comprar o que você quiser. Se for comprar no Mercado Livre ou na Shopee, link na descrição para você estar comprando barato, com desconto e tá ajudando o nosso canal. Chegando a 60% de desconto, não perde não, aproveita, tamo junto, até uma próxima, se Deus quiser. Fui!